Você pediu e esperou. Pediu de novo. E nada aconteceu. E talvez você nunca tenha falado isso pra ninguém. Mas lá no fundo você pensou: será que Deus esqueceu de mim? Porque é difícil esperar. Principalmente quando você vê a vida dos outros andando e parece que só a sua ficou parada. Você vê gente conseguindo aquilo que você também pediu. Vê portas abrindo. Vê pessoas comemorando e você continua no mesmo lugar. Mas escuta uma coisa: demora não é esquecimento. Só porque você ainda não viu, não significa que Deus não está fazendo. Tem coisa que Deus faz no silêncio. Tem porta que Ele prepara antes de abrir. Tem resposta que precisa chegar na hora certa. E talvez você não entenda hoje, mas um dia você vai olhar para trás e agradecer por Deus não ter feito tudo na hora que você queria. Deus não esqueceu de você. Ele não deixou de cuidar. Se ainda não aconteceu, não quer dizer que não vai chegar. Deus não esqueceu de você. Pode descansar o coração, mesmo quando você não vê. Deus ainda está em ação. Olha para a tua vida. Quantas vezes você achou que não tinha mais saída? E depois apareceu um caminho. Quantas vezes você chorou pensando que não ia conseguir? E conseguiu. Talvez não tenha sido do jeito que você queria. Talvez tenha demorado mais do que esperava. Mas você chegou até aqui. E se Deus cuidou de você até hoje, por que Ele esqueceria de você agora? José também esperou. Ele recebeu um sonho, mas depois foi parar num buraco. Depois foi vendido. Depois foi preso. Se ele olhasse apenas para aquele momento, poderia pensar: Deus esqueceu de mim. Mas Deus não tinha esquecido. A história ainda não tinha terminado. E a sua também não terminou. Deus não esqueceu de você. Ele não deixou de cuidar. Se ainda não aconteceu, não quer dizer que não vai chegar. Deus não esqueceu de você. Pode descansar o coração, mesmo quando você não vê. Deus ainda está em ação. Talvez o que mais dói não seja nem esperar. É não saber até quando. É acordar e pensar: será que hoje alguma coisa muda? E chegar no fim do dia com a mesma pergunta. Eu sei, cansa. Mas não confunda silêncio com ausência. Deus pode estar em silêncio e continuar perto.
Você pode não sentir, pode não entender, pode até chorar, mas Ele continua aí. Então não desiste agora. Não abandona aquilo que você colocou nas mãos de Deus, só porque ainda não viu a resposta. Tem coisa acontecendo que os teus olhos ainda não conseguem ver. Deus não esqueceu de você. Ele não deixou de cuidar. Se ainda não aconteceu, Não quer dizer que não vai chegar. Deus não esqueceu de você. Pode descansar o coração. Mesmo quando você não vê, Deus ainda está em ação. Então, espera mais um pouco. Ora mais uma vez. Levanta mais uma vez, porque talvez, enquanto você pergunta, Deus, onde o Senhor está? Deus esteja preparando aquilo que você vai entender quando chegar a hora. Deus não esqueceu. Não esqueceu de você. Talvez você esteja esperando há tanto tempo que já parou até de falar sobre isso. No começo, você contava para todo mundo. Dizia que acreditava, dizia que Deus ia fazer. Mas o tempo passou. E hoje você guarda isso só entre você e Deus. Porque esperar também cansa. Tem oração que a gente faz chorando. Tem oração que a gente faz sem palavras. E tem dia que a única coisa que conseguimos dizer é: Deus, eu ainda estou aqui. E sabe de uma coisa? Ele sabe. Deus viu cada dia que você esperou. Viu cada vez que você quase desistiu. Viu quando você sorriu por fora e chorou quando ficou sozinho. Nada disso passou despercebido. Deus não esqueceu de você. Ele não deixou de cuidar. Se ainda não aconteceu, Não quer dizer que não vai chegar. Deus não esqueceu de você. Pode descansar o coração. Mesmo quando você não vê, Deus ainda está em ação. Às vezes a gente olha para Deus e pergunta: Por que está demorando? mas talvez exista outra pergunta. E se ainda não for a hora? A gente quer a resposta. Deus vê o caminho inteiro. A gente olha para hoje, Deus já sabe o que vem amanhã. E talvez algumas coisas que você chamou de demora tenham sido cuidado. Talvez aquela porta fechada tenha livrado você de algo. Talvez aquele não tenha protegido você. Talvez aquilo que não aconteceu tenha preparado o caminho para algo melhor. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa continuar. Lembra de Lázaro?
Quando Jesus chegou para muita gente, ele tinha chegado tarde. Lázaro já estava morto. Marta estava chorando. Maria estava chorando. Todo mundo pensava: se Jesus tivesse chegado antes. Mas Jesus sabia que a história ainda não tinha acabado. Aquilo que parecia atraso aos olhos das pessoas não era atraso para Deus. Então escuta: só porque você acha que passou da hora, não significa que Deus perdeu a hora. Deus não esqueceu de você. Ele não deixou de cuidar. Se ainda não aconteceu, Não quer dizer que não vai chegar. Deus não esqueceu de você. Pode descansar o coração, mesmo quando você não vê. Deus ainda está em ação. Talvez você precise fazer uma coisa hoje: parar de perguntar Quando? e começar a dizer: eu confio. Eu confio. Mesmo sem resposta, Eu confio. mesmo sem entender, Eu confio. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, porque a minha fé não depende do que eu vejo. Ela depende de quem Deus é. E se Deus não esqueceu de José, se Deus não esqueceu de Davi, se Deus não esqueceu de Daniel, Ele também não esqueceu de você. Então não desiste. ainda não Continua. tem capítulos da sua história. que você ainda não leu. Eu vou esperar. Eu vou confiar. Se Deus prometeu, Ele vai cuidar. eu vou esperar. Eu vou, Confiar. mesmo sem entender, eu não vou parar. Confiar. Eu vou confiar. Se eu não vi, Eu vou confiar. Se eu não vir, eu vou confiar. se demorar, Eu vou esperar. se eu chorar, Eu vou continuar. porque o meu Deus não vai me abandonar. Deus não esqueceu de você. Não me esqueceu, Ele não deixou de cuidar. Ele está aqui. Se ainda não aconteceu, não quer dizer que não vai chegar. Deus não esqueceu de você. Pode descansar o coração, Mesmo quando você não vê. Deus ainda está em ação. Não esqueceu. Não esqueceu. Não te deixou. Não te deixou. Ele viu a tua lágrima. Ele ouviu a tua oração. E mesmo no silêncio, Deus ainda está. em ação. Então descansa. Você não foi esquecido. Deus ainda sabe o seu nome. Deus ainda conhece a sua história. Enquanto você espera, Ele continua cuidando. Deus não esqueceu. Não esqueceu de você. Eu vou confiar, eu vou confiar, eu vou confiar. E sabe de uma coisa? Ele sabe. Deus viu cada dia que você esperou, viu cada vez que você quase desistiu, viu